Ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que alcancemos um coração sábio. Essa é a oração de Moisés, está reportada lá no Salmo 90, no versículo 12, e é bem extenso, mas de forma bem resumida, é uma oração muito sábia que Moisés fez. Não sei se você é jovem, não sei se você é adolescente, é adulto ou é idoso, mas eu falo como pessoa que tem 30 anos hoje, mas já fui criança, já fui adolescente, já tive aquela fase na vida de desobediência, aquela fase de ilusão. E esse versículo que Moisés fala e ficou reportado lá no livro dos Salmos, ele nos dá assim um alerta muito grande, porque ele mostra, né, que nós devemos aprender a contar os nossos anos para encontrar um coração sábio. Quando você aprende que aqui não é eterno, que a eternidade vem depois dessa vida, mas que durante a sua jornada aqui nessa terra, você está escrevendo os primeiros capítulos da tua eternidade, porque aqui nós escrevemos decrescente. Você está do dia X ao dia Y, e depois do dia Y ao dia X. A eternidade, ela nunca vai acabar. Mas aqui nessa terra, os dias são limitados, os dias são contados. Nós não sabemos, mas Deus já sabe o dia e a hora. Salomão fala em Eclesiastes que há tempo para nascer e tempo de morrer. Então o tempo já está determinado, né? E o tempo ele só cumpre a sua rotina. Você não vê o relógio parar no dia que você está triste, no dia que você está aflito, ou no dia que você está feliz. O relógio continua virando. Ele está cumprindo o que foi determinado a ele. Ou seja, ele vai até aquele momento em que zera a tua vida, em que é o dia de você partir dessa vida para a próxima vida, que é a vida eterna. Ela vai acontecer, queira você sim, queira você não. Aí o que define se você vai passar, se passaremos essa vida eterna com Cristo ou sem Cristo, são as nossas obras aqui na Terra. E quando a gente entende que nós devemos aprender a contar os nossos dias, a entender que 70 anos são dias contados, quando você compara isso com a eternidade, que é infinita, você começa a tomar decisões mais sábias. Você começa a ver que a ilusão é momentânea, os prazeres dessa vida eles são momentâneos. É muito comum entre os adolescentes, entre os jovens, até mesmo entre os adultos, em determinados locais, ambientes, algumas práticas que são repugnantes, assim, que são repudiadas por Deus, que a Bíblia ela abomina. A gente não deve fazer juízo a ninguém, mas nós como cristãos, nós entendemos que o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Então a conta é bem simples, é só você pegar a tua idade e fazer assim uma pergunta para si mesmo: onde eu vou estar daqui a 100 anos? Por melhor que seja a sua saúde, enfim, você não vai conseguir estar aqui daqui a 100 anos. É meio lógica. Então você precisa entender isso. E se a minha carne não vai estar aqui daqui a 100 anos, aonde que o meu espírito vai estar? Aonde que a minha alma vai estar? Aonde que eu vou passar os meus dias da eternidade? Será que eu vou passar do lado de Cristo ou será que eu vou passar longe dele? Porque mesmo que você não queira aceitar isso, isso é um fato e vai acontecer. Ninguém acreditava, tinha ali os profetas que anunciavam a vinda de Jesus, mas o povo estava com a dureza de coração que não acreditava que o Messias tinha vindo, que ele estava na terra. Quando João Batista estava pregando, ninguém acreditava que ele era a voz que clamava no deserto, que ele não se considerou profeta, não se considerou Cristo, e nem Isaías. Quando perguntaram para ele: quem és tu? És tu Elias? Não. És tu Elias? Ele não se considerou Elias, perdão. És tu Elias? Não. És tu o Cristo? Não.
Mas então quem és tu para que nós possamos falar a quem nos enviou? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Então, preparai o caminho, né, da luz. Ele veio para preparar o caminho para Cristo, e Cristo na terra, e a igreja, que eram os sacerdotes da época, eles não acreditavam que era o Cristo, eles não o reconheceram. Tanto que a palavra fala que o Senhor veio para os seus, mas os seus não reconheceram, os seus não quiseram. Ou seja, o povo ali, os judeus, os que eram para... o povo dele não quis, por isso que a graça sobrou para nós, os gentios, né, que através da negação deles foi se estender a promessa para que nós também tivéssemos a oportunidade de ter direito à vida eterna. Mas é um fato, e ele veio. Por mais que você não acredite, mas a história se dividiu em duas depois que ele veio, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, e ele fez uma promessa, que da mesma forma que ele foi, um dia ele voltaria. Ele falou que voltaria. Ele foi preparar lugar para nós, e depois voltaria para nos buscar, para levar para ele mesmo. Então, será que vale a pena a gente tomar uma decisão pela emoção, a gente entregar aos prazeres dessa vida, e viver um momento, uma ilusão que a gente sabe que é passageiro, que vai levar só para aflição e amargura, e aflição na carne depois, na nossa alma vai ficar triste. Eu convido você a refletir, conte os teus dias para alcançar um coração sábio. Eu fiz essa conta, quando eu estava na ilusão, na confusão, eu comecei a contar e entendi que em breve o Senhor voltaria, e eu gostaria muito de estar com Ele, e eu entendi que eu não sou autossuficiente para se salvar sozinho, sem Cristo. Então eu entreguei a minha vida para Ele, me arrependi dos meus pecados, das minhas atitudes, e não deixei de pecar depois disso, mas você passa a viver uma vida de renúncia. Todos os dias você luta contra o pecado, você luta contra aquilo que não agrada a Deus, e você está abrindo mão de uns prazeres momentâneos aqui na terra para viver um prazer eterno lá no céu.